Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Essa grande batalha ali onde Saul morreu, entrou em desespero, né? Ali não aguentou a pressão. E lembramos o Jonatas, que era o grande amigo de Davi. Cara, gente boa, morreu também. Conta pra gente essa parte. E até tem uma história triste, que depois que eles morrem na guerra lá, os inimigos, eu tô tentando lembrar a cidade aqui agora, que pega a cabeça de Saul e coloca na Bet-Shean. Eles pegam a cidade de Bet-Shean, eles colocam a cabeça de Saul lá, sabe? E Davi vai, depois não estaca, Davi vai e tenta um jeito dele ser sepultado bem. Davi não recebe a notícia da morte de Saul com alegria. Então, alguns pontos do que você pegou aí desse fim trágico de Saul. Porque quando ele vê que ele está perdendo, ele pede o servo dele para trazer a espada e matá-lo, porque ele estava ferido gravemente. Aí ele falou, não quero ser entregue vivo na mão deles. Aí o servo não tem coragem de matá-lo. Aí ele fala, então só coloca a espada aqui que eu mesmo... Ah, entendi. Por isso que dá a impressão que ele se matou ou que o servo cumpriu o que ele falou. Ele só não queria sofrer. Exatamente. Em primeiro lugar, a morte de Saul não foi provocada por Davi. Então a gente tem que ter, realmente, eu concordo com você, há situações em que Deus pode usar você para dar um fim na questão. Pegando a história de Davi, Golias. Ali Deus... não fez Davi apenas esperar dar tempo ao tempo para Golias se matar sozinho, não. Deus usou Davi para ir lá e matar Golias. No caso de Saul, não. Então, primeira lição que eu tiro disso. Haverá momentos em que Deus vai querer que eu mate o inimigo. Mas esses momentos são raros. São raros. E eles só podem ser feitos com eficácia quando eu estiver em contato íntimo espiritual com Deus, a ponto de eu ter certeza que Ele mandou ir fazer aquilo. Quando eu falo matar aqui, não no século XXI, uma morte física literal. Não estou falando para ninguém agora pegar uma revólver e ir lá e matar. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso, não é isso. Estou falando aqui num sentido de eufemismo, tá certo? No passado havia guerras violentas, mas na dispensação cristã, Deus não manda a igreja pegar em armas e matar ninguém. Nós estamos vendo uma outra época. Isto colocado de maneira bem clara, como comparativo, como linguagem ilustrativa ou parabólica, eu posso dizer, haverá momentos em que Deus mandará você matar o inimigo. Direto, vai lá e pisa na cabeça da serpente. Mas há momentos, e eles serão a maior parte das vezes, que Deus falará com você, deixe o inimigo comigo, ele vai morrer por outro meio, não é por você. Terceira lição que eu aprendo. O gigante Golias não era inimigo de Davi. Ele era inimigo do povo de Israel. E Davi foi usado por Deus para matar o inimigo do povo de Israel. Saul era inimigo de Davi. Aí, já que estamos na dispensação cristã, quando o inimigo é meu, dificilmente Deus vai mandar que eu o mate. Quando o inimigo é meu, Deus fala o seguinte, orem pelos que perseguem vocês. Amem os inimigos de vocês. Façam boas coisas. Façam boas coisas. Aí é o contrário. O contrário. Saul era inimigo de Davi. Golias não era inimigo de Davi. Então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas e, na maior parte das vezes, a paciência daquele que tem a sabedoria com Deus é esperar que o mal se liquide a si mesmo. Eu tenho uma reflexão disso que você falando assim, porque parece que Deus, ele não quer que o ódio aflore em você. Porque parece que quando você mata alguém que você odeia, isso pode te corromper pra sempre. Você vai ficar como ele. Agora, se você matar alguém que você não odeia, porque Deus tá te usando pra... De novo, não matar, mas é porque Deus tá te usando pra, entre aspas, resolver o problema de outro. Uhum. Isso não vai te corromper. É porque se você olhar mais pra frente ali, quando Jesus fala que você deve amar os outros como a si mesmo, cara, é muito fácil você amar alguém que te faz o bem, né, cara? Sim. E aí o que é difícil, que Jesus manda a gente fazer, é você amar quem te faz o mal de alguma forma, amar seus inimigos e fazer o bem por eles. Isso é muito difícil. E aí você vê que isso daí que Davi fez, poxa, ele amou Saul e respeitou ele, respeitou. E os descendentes dele também. Os descendentes dele, ele falou, não vou matar Saul, não vou fazer contra você. E Saul, inclusive, pareceu muito grato ali na hora, né? Aí parece que depois ele era tomado de novo pela inveja e várias coisas.
E isso daí é uma coisa que a gente vê muito presente em Jesus ali mais pra frente. E aí Jesus, ele acaba vindo da linhagem de Davi, né, Rodrigo? Assim, os judeus, eles acreditam, os judeus não, na verdade os cristãos também, acreditam que o Messias, ele viria da linhagem de Davi, né? Como que é essa lógica, assim, dessa linhagem que depois acaba culminando em Jesus? Qual que é esse pensamento, assim? Olha que interessante. Você sabe que na arqueologia, se eu falar assim, qual que é o personagem do Antigo Testamento, ou a personagem mais importante do Antigo Testamento do ponto de vista arqueológico, não é Abraão, não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó, é Davi. Arqueologicamente, tudo pendura em Davi. Por isso que é importante o estudo arqueológico de Davi. Biblicamente falando, lá no livro do Gênesis, quando Jacó teve os seus 12 filhos, Deus falou com ele o que iria acontecer com cada um dos filhos de Jacó. E quando chega para Judá, ele fala o seguinte: o cetro não se desviará de Judá até que venha Siló, que alguns entendem que Siló é um codinome para o Messias. Então eles já sabiam desde Jacó que dos filhos dele, Deus escolheria Levi para serem os sacerdotes e Judá para ser o pai dos reis e do Messias. E o Messias teria um papel de realeza em Israel. Então, cada novo rei que nascia, havia expectativa: será esse o Messias? Será esse o Messias? Porque um descendente de Davi ocuparia o trono, sabe? Quando chegou na época do Novo Testamento, quem estava ocupando o trono era Herodes, que não era descendente de Davi. Então, ele já não podia ser o Messias, muito menos o rei reconhecido de Israel. Por isso ele tinha tanto medo de Jesus? Por isso que ele tinha tanto medo de Jesus. Tanto é que tem uma moeda lá no Museu de Arqueologia do NASP, que, aliás, eu quero, depois que vocês estão me devendo uma visita para conhecer lá, quando estiver tudo ok lá, nós temos uma moeda de Herodes original lá, e nessa moeda tem uma coisa interessante. Tem um capacete, e em cima do capacete tem uma estrelinha, e embaixo tem a letra Ri e Ro, em grego, as duas letras iniciais do nome Christos. Então, por essa moeda de Herodes, eu sei que ele queria arvorar seu Cristo. A propaganda dele é que ele era o que ele não era. Então, nesse aspecto, era muito importante Jesus ser, de acordo com a descendência dele por parte de mãe, filho de Davi. Caramba. Pô, isso foi de moeda muito interessante. O Perini me deu um presente de aniversário. Você viu já, não? É uma moeda antiga? Ele me deu uma moeda antiga, Rodrigo, assim. E aí, só que, sabe, com um certificado e tudo mais, da época de Jesus. Você sabe qual era a moeda ou não lembra? Ai, cara, eu vou te mandar uma foto. Manda pra mim. Mas é muito interessante porque aí você começa a pensar que, caraca, existe a possibilidade de essa moeda ter passado na mão de Jesus. Com certeza. Né? As que eu tenho lá no NASP, a gente tem uma coleção enorme de moedas lá. Eu penso a mesma coisa. Será que alguém que conheceu pessoalmente Jesus usou isso aqui? Agora a emoção maior deixa eu dar o meu testemunho aqui, é quando vocês cavam uma moeda dessa, como eu já encontrei moeda antiga. Caraca, que legal. Eu sou a primeira pessoa que está tocando essa moeda depois de mais de 2000 anos debaixo da terra. Muito Você vê que a louco. história ela é tátil, ela tem, sabe?